Deve ser por ela a aversão, pela sua negritude. Tudo nela é fluidez e expectativa, mas sua negritude é estática e medonha. E é a negritude que explica, que cria o vácuo afiado pela aversão em olhos de brancos. Olá pessoal, eu sou Natécia Garrido e você está no canal Beletrista. Vem comigo? Hoje vamos conversar sobre a leitura do romance O Olho Mais Azul, da autora norte-americana Toni Morrison. Mas antes, eu queria agradecer as visualizações e as novas inscrições aqui no canal nos últimos 3 meses, que foi o tempo que nós demos uma parada por aqui. Então já quero aproveitar e pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo com quem você quiser, se inscrever no canal se não estiver inscrito e me seguir no Instagram para saber o que mais eu estou lendo por lá, ok? Bom, essa edição que eu tenho aqui é uma edição novíssima de 2019 da editora Companhia das Letras. Contém um prefácio da autora e filósofa Djamila Ribeiro e um pós-fácio da própria Toni Morrison. Então ela é uma edição bem especial. Eu quero lembrar que esse romance foi publicado originalmente em 1970 e ele é o romance de estreia da Toni Morrison. Bom, sobre a Toni Morrison, se você nunca ouviu falar dela ou nunca leu seus romances, a hora é agora, já que tem se retomado bastante aí, né, no mundo inteiro, as manifestações sociais contra o racismo e os debates que falam sobre o tratamento secular opressor contra o povo negro. E eu quero deixar logo aqui 3 indicações de leituras da Toni Morrison, além dessa daqui, tá? Por quê? Porque eu sou uma grande fã dessa autora e aprendi demais sobre os temas recorrentes que ela sempre aborda em suas narrativas, que é raça, relações de gênero e a questão mesmo da aparência, da beleza, da autoestima da mulher negra, né? Da força dessa mulher. Por isso é que grande parte, se não todas as protagonistas de seus romances, de suas histórias, são mulheres, meninas, adolescentes que se fortalecem constantemente apesar das adversidades sociais que elas enfrentam. E também contra o jugo, né, contra a submissão que elas são impostas. E é disso, por exemplo, que trata a história de 2 romances que eu gosto muito da Toni Morrison. Um é Voltar para Casa, é fantástico esse romance, é maravilhoso. E o outro é Compaixão. Esse aqui se passa no começo da colonização dos Estados Unidos, ali por volta do fim do século XVII, isso, 1690. Aqui já são anos 50, né? Já aqui pega um pouco do contexto político, social norte-americano, que é a Guerra da Coreia. Se você é um estudioso, beletrista, como eu também, vai gostar de ler essa obra de não ficção da Toni Morrison, A Origem dos Outros, que é uma coletânea de 6 ensaios que tratam do entrelaçamento de 2 temas muito importantes, racismo e literatura. Eu vou deixar todas essas indicações aqui, as referências, no box de informações, então depois vocês podem checar lá. Apesar da escrita da Toni Morrison ser lírica, ser extremamente poética, extremamente sensível, ela é uma escrita pungente, uma escrita bastante pontual, porque ela vai tratar, né, obviamente, como eu já disse aqui, de temas que são muito difíceis de digerir, são temas muito tristes e que são cheios de nuances trágicas. Então o trágico também está sempre presente nessas narrativas da Morrison. Como eu já disse, né, essas histórias são protagonizadas por personagens femininas que, apesar de todo o enfrentamento, né, de todos os rebaixamentos a que elas são impostas, elas sobrevivem, elas resistem, apesar de. Eu quero lembrar também que a Toni Morrison foi a primeira autora negra a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E isso ocorreu em 1993. Para quem está se perguntando, ela faleceu já, infelizmente, ano passado, com mais de 90 anos aí de uma bela existência, né? E também de muitos escritos que vão continuar inspirando mulheres
do mundo inteiro. Bom, sobre o olho mais azul, né? Sobre esse romance, então, tá? Então ele traz como temas norteadores de sua história essa discussão, né, sobre o negro, sobre como ele é visto pela sociedade, por sua comunidade negra e também pelos brancos, mas muito mais aqui a gente está vendo, a gente consegue perceber isso, pela comunidade negra, relações de gênero, autoestima, são temas importantíssimos, né, e que merecem a leitura, merecem esse debate. É um debate que é constante, inclusive, né? Então o narrador nos conta sobre a história de Pécula, que é uma menina de 11 anos e ela mora com os pais Charlie e Pauline e o irmão mais velho, Sammy, na cidade de Lorain, Ohio. E isso aqui tá mais ou menos ali na década de... final da década de 30, começo da década de 40. A vida de Pécula se cruza com a das irmãs Frida e Cláudia. Por quê? Porque a Pécula vai morar lá, porque o pai da Pécula resolve tacar fogo na casa dela, né? Dela, da Pécula, né? Da mãe. E só que existe aí uma tragédia anunciada que nem é essa. A tragédia anunciada já nas primeiras páginas do romance, mas eu não vou dizer aqui que tragédia é essa maior para não dar spoiler, tá? Então a gente já vai saber no começo o que é essa tragédia, mas a gente segue até o fim lendo, porque a gente quer saber como ela acontece. A convivência de Pécula com as meninas Frida e Cláudia serve para mostrar e analisar o interior da sociedade em que elas vivem. Então, mesmo ali, você consegue observar que há julgamentos precipitados e uma exclusão da Pécula pela aparência dela, tá? E pela situação econômica, porque eles eram pobres. Então, Pécula é uma menina que cresce sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo de orientação para a vida, tá? Para encarar o mundo que ela tem pela frente e, consequentemente, ela não vai conseguir lidar com as situações que vão se apresentar a ela e nem vai saber como se defender dessas situações. E são inúmeras, são tristes, são situações do cotidiano que, se você for juntar, nossa, tudo é muito triste. Imagina você ter que viver uma vida encarando todas essas humilhações, esses rebaixamentos. Isso vai minando mesmo a autoestima da Pécula de uma forma que ela não consegue mais olhar para as pessoas, encarar as pessoas, né? Ela é uma menina que ela tem sempre os ombros curvados, o olhar fixo no chão. Ela tem vergonha da sua existência, da sua aparência. E então ela reza constantemente, todas as noites, fervorosamente, para que Deus lhe dê olhos azuis, para que ela possa ser aceita pela sociedade, para que todas as pessoas a achem bonita, né? E o modelo de beleza daquela época, inclusive é citada aqui, era para as meninas, era a antiga atriz mirim Shirley Temple, que tinha cachinhos loiros, era branca e tinha olhos azuis. Então esse era o modelo de beleza, inclusive para essas meninas negras, tá? Então a Pécula ela é constantemente chamada de feia, de preta retinta, sofre bullying na escola, negligência em casa, né, olhares atravessados na rua, não só dos brancos, mas também da sua própria comunidade, né, dos negros. Mas quando ela começa a desenvolver essa amizade com as irmãs Frida e Cláudia, ela começa a ter um pouco de respiro desse maltratamento que ela sofre o tempo todo. Ela tem, na verdade, a partir dessa amizade, um tratamento mais humano, mais compassivo, mesmo que por curtos momentos, tá? Esse romance ele tem várias passagens que nos trazem muitas reflexões e que nos trazem também muitos ensinamentos sobre como que o povo negro ele existe ali na sociedade norte-americana, né? E como é que essa identidade também é construída. Então tem uma passagem aqui, dentre várias, claro, mas tem uma passagem muito esclarecedora
que é no momento em que a Pécula tá voltando para casa, ela tá vindo da escola, ela passa por um quintal de uma casa de classe média, mas uma casa muito bonita, e ela é atraída por um garoto, mais ou menos da mesma idade, para dentro dessa casa. Então ele vai atrair ela dizendo assim: ei, vem cá, aqui dentro tem um gatinho bonitinho, você não quer ver e tal. Na verdade, esse garoto, ele tá muito entediado e ele quer brincar de uma forma bem cruel com a Pécula, que é o que vai acabar acontecendo quando ela adentra a casa dele. E aí, depois de tudo que acontece ali dentro, a mãe do garoto chega e expulsa a Pécula, né, já olhando, achando que ela invadiu a casa, e enxota a menina dali sob, nossa, os piores xingamentos, sua preta ordinária, tá tudo aqui. E aí o narrador aproveita essa passagem também, né, logo antes e depois concluindo nessa passagem, para explicar sobre a diferença entre mulatos e negros nessa sociedade aí norte-americana. Então os mulatos, que é o caso dessa família, da casa onde a Pécula adentra, sem querer, os mulatos, eles são os negros de cor café com leite, como também é dito aqui. Só que são, claro, negros que lá atrás, lá no seu passado genealógico, eles tiveram ali uma miscigenação com o sangue branco. Então o que ocorre? Ocorre que esses mulatos, eles vão, na sua descendência, tentar preservar a todo custo essa pele clara, né? E também tentando mascarar muito das suas características fenotípicas, como cabelo, formato do nariz, né? Usando roupas, tentando se inserir mesmo na sociedade dos brancos, porque ali eles vão ter também realmente mais privilégios de acesso. Então é como se, e aqui é como se dissesse assim, olha, os mulatos, nessa hierarquia, digamos, né, social, então em primeiro lugar estão os brancos, em segundo lugar estão os mulatos e em terceiro os pretos, né, os negros que são colocados aqui. E então por isso que existe meio que esse próprio racismo ali dentro da própria comunidade negra. Então eles mesmos se afastam, né, os próprios mulatos, eles até moram em locais melhores ali na cidade, e eles se afastam o mais que eles podem de qualquer tipo de relação social com os negros, né? Com os de cor mais escura. Então, essa questão do embranquecimento, da tentativa de você obter mais privilégios dentro dessa sociedade racista e de você querer também... isso tudo é fruto de você... do desejo mesmo de inserção, de você não sofrer tanto com as humilhações por conta da cor da sua pele, tá? A narrativa, ela mostra como em nenhum momento a Pécula é poupada de dor, de sofrimento, de acusações cruéis sobre sua aparência, sobre a sua pobreza, até ocorrer a grande tragédia, né, que eu considero uma grande brutalidade. Mas apesar do narrador trazer para nós as histórias pregressas do pai e da mãe da Pécula, o Chole e a Pauline, eu não creio que isso ocorra para que a gente possa decidir quem é o vilão ou quem não é, ou então para tentar justificar essa brutalidade que acontece com a Pécula ao final aqui do romance. Bom, O Olho Mais Azul, ele narra, para além da história de Pécula, as histórias de vidas negras, que refletem no presente séculos de exploração, de opressão e de humilhação. Ler qualquer coisa da Toni Morrison é ter sempre a experiência de uma grande leitura, sim, mas também a experiência de grandes aprendizados. E acho que estava faltando eu falar sobre a Toni Morrison aqui no canal. É por isso que eu fortemente indico a leitura de qualquer escrito da Toni Morrison para você. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!